Agora vamos falar de política. 2018 é ano eleitoral e muitas regras exigidas pelo Tribunal Superior Eleitoral devem ser seguidas, entre elas o afastamento de gestores que vão disputar o pleito. Com isso, deve ter mudanças na gestão do Estado. Para falar sobre essas mudanças, eu convoco o repórter Marcos Teixeira. Bom dia, Teixeira. Como deve ficar o secretariado do governo do Estado, já que muitos desses gestores vão colocar o nome à disposição da população para cargos aí dos mais variados na próxima eleição? É com você. Olá, João Neto, um bom dia para você e um bom dia especialmente para todos que acompanham o Bom Dia Piauí já desde cedo aí, nesta sexta-feira chuvosa, começo de manhã aqui em Teresina. João Neto, esse é um assunto que nós antecipamos aqui mesmo no Bom Dia Piauí. Pelo menos 11 ocupantes de cargos no governo estadual devem estar deixando essas pastas para disputarem cargos eletivos. Essa desincompatibilização é uma exigência da legislação eleitoral. Ela deve acontecer ali no comecinho do mês de abril, 5, 6 de abril, já que a eleição é dia 7 de outubro. E os pretensos candidatos devem deixar esses cargos 6 meses antes da eleição. E mexe com pastas importantes. Por exemplo, Secretaria de Segurança, a Secretaria de Educação, onde há ocupantes que são deputados federais que devem disputar a reeleição, há deputados estaduais que também ocupam cargos que também serão candidatos e há novos nomes que começam a surgir também com essa intenção. Eu estou aqui com o secretário de Governo, Merlong Solano. Secretário, qual é a intenção do governo, né? Porque você tem 6 meses só para finalizar a gestão, para que não se mexa demais e haja problema na continuidade de algumas ações. Bom dia. Bom dia. Bom, o governador Wellington já definiu que nós não estaremos iniciando um novo governo a partir do dia 6 de abril. O governo foi composto lá em 2015, a partir da vitória na eleição de um programa que ele apresentou à sociedade. Foi composto seguindo critérios técnicos, administrativos e políticos. E assim se mantém. Então, de uma maneira geral, o governo Wellington Dias ouvirá os gestores que se afastarão para se candidatar, no sentido de que pessoas que já estejam integradas às equipes das diversas secretarias deem continuidade ao trabalho com um mínimo sem nenhum prejuízo para as ações do governo e para a sociedade. Isso não implica dizer que um ou outro gestor que já esteja na própria equipe do governo possa ser remanejado de uma função para outra. Então nós teremos aí duas situações, né? A possibilidade de um remanejamento entre pastas e uma substituição mais técnica, né, de quem já ocupa a pasta, por exemplo. Essa segunda alternativa será predominante. A maioria dos novos gestores serão pessoas das próprias equipes das pastas onde os atuais gestores se afastarão. Mas há a possibilidade de algum remanejamento. Sai todo mundo de uma só vez ou essas mudanças já começam a acontecer já nos próximos meses? Não, de uma maneira geral, todos sairão no prazo legal, que, se eu não me engano, é dia 6 de abril, 6 meses antes da eleição, portanto, 6 ou 7 de abril, as pessoas que desejarem se candidatar este ano terão que se afastar de cargos como de secretário de Estado. O governador já iniciou as conversas para essas mudanças? Não, ainda não. Já tivemos, comigo já houve uma primeira conversa, ontem também com o deputado Fábio Novo estava presente, onde essas orientações foram me repassadas, no sentido de que pessoas das próprias equipes estarão sendo chamadas pelo governador, ouvindo os atuais gestores, para dar continuidade ao trabalho. Só mais uma informação, João Neto, e essa é uma informação nova que a gente vai trazer aqui. O governo do Estado, em função da demora naquele empréstimo a partir da Caixa Econômica Federal, algo em torno de 315 milhões, exatamente, decidiu recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O que houve, secretário? As negociações não avançaram? Pois é, o governo do Estado, Marcos, cumpriu todas as exigências. A avaliação do Estado do Piauí foi excelente em relação aos indicadores que ele apresentou ao governo federal, através da Caixa Econômica Federal, foi para o Tesouro Nacional, foi para o Ministério da Fazenda, tudo sendo aprovado conforme a lei exige. Inclusive, o aval da União foi assinado pelo ministro da Fazenda. Quando chega a hora de assinar o contrato, a Caixa não assina o contrato. Queremos crer que houve aí algum problema da parte do governo federal. Por exemplo, pode ter havido uma decisão de conter despesas para fazer o aumento do superávit primário.
ou essa outra pressão que é absolutamente indevida, de pressionar os estados para obter apoio para a reforma da Previdência. O governador Wellington... uma retaliação política. Pois é, o governador Wellington Dias não aceita esse tipo de pressão indevida. Os nossos deputados e senadores são absolutamente livres para definir seu voto no Congresso Nacional, sem pressão do governador Wellington Dias, e, portanto, não aceita a pressão do governo federal para pressionar os nossos parlamentares. E aí, cansando de esperar, autorizou o nosso procurador-geral a entrar na Justiça, no Supremo, e ele já fez isso. Agora é aguardar essa decisão do Supremo. Aguardar. O governo conta com esses recursos. Conta com esses recursos. Temos também mais uma ação importante lá no Supremo, já correndo há bastante tempo, que diz respeito a repasses não realizados dentro do Fundef, aquele recurso da educação, no Fundo de Desenvolvimento do antigo Fundef, do ensino fundamental. Essa ação também está tramitando, já no estado avançado no Supremo Tribunal Federal. Muitas prefeituras já ganharam esse tipo de ação, inclusive de Teresina, estados também já ganharam. A nossa expectativa é que o estado do Piauí também seja favorecido, porque nossa reclamação está rigorosamente dentro da lei. Quanto de Fundef, secretário? São mais de R$1 bilhão, é um recurso muito significativo que ao longo de vários anos o governo federal reteve recursos que deveria ter transferido para o Fundo de Desenvolvimento da Educação e não o fez. Muito obrigado, secretário, pela entrevista. João Neto, só mais uma última informação. O governo do estado está preocupado com essas liminares concedidas pela Justiça, que tem possibilitado a entrada de militares na PM. São candidatos reprovados no teste psicológico, mas que acabam obtendo uma decisão da Justiça e continuam no certame e futuramente acabam virando policial militar. Há hoje 35 militares nessa situação. Há uma determinação expressa do governador Wellington Dias, para a gente ser preciso, são 34. Há uma determinação expressa do governador Wellington Dias para que a Procuradoria-Geral do Estado reveja todas essas situações, a situação dos 34 militares, que recorra à Justiça para rever essas liminares. E o governador Wellington Dias também decidiu ontem que vai receber aqui nos próximos dias, no Palácio de Karnak, a família da menina Emily, morta no Natal durante uma abordagem desastrosa feita por 2 PMs na zona leste de Teresina. João Neto. Ok, bastante coerente essas decisões aí do governador Wellington Dias com relação a fazer essa reanálise, né, de cada caso dos 34 que você falou e também de receber a família da menina Emily, que queira ou não queira, foi responsabilidade aí do Estado. Muito obrigado, Marcos Teixeira, pelas informações, obrigado ao secretário Merlong também pela participação.